audiência. Fiquei muito feliz com as submissões de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ellen, sou graduada pela Estadual do Maranhão, fiz mestrado na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e atualmente sou doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Particularmente, eu me considero uma pesquisadora diaspórica. E gostaria de dizer, de desejar uma ótima exposição a todos. Acredito que será uma manhã muito proveitosa, de muito aprendizado, de muitas trocas, né? E cada apresentador terá o tempo de 10 a 15 minutos, né, para expor o seu trabalho, a sua pesquisa, e quando estiver finalizando o tempo, nós avisaremos. Se passar um pouquinho, né, não terá problema, fiquem tranquilos, né? E, como primeiro apresentador, nós temos o Leandro Alves da Silva. Por favor, Leandro. Tudo bem? Olá, professora, tudo sim? Ok. Vou começar compartilhando aqui, tá? Só um minutinho. Eu gostaria só de acordar com você o seguinte: nós temos 6 apresentações nesta manhã, e os comentários, as curiosidades, as possíveis perguntas podem ficar para o final? Tudo bem? Estão de acordo? Tudo bem. Então, perfeito. Então, pode dar início, Leandro, a sua fala. O espaço é seu. Só um minutinho, professora. Só compartilhar aqui com vocês. Estou conseguindo agora. Tudo bem. Acho que sim. Acho que está indo. Consegue visualizar, professora? Perfeito. Certinho. Pessoal, então, novamente, bom dia a todos. Novamente, o que é um prazer, né, um privilégio estarmos aqui, podendo compartilhar conhecimento em meio a tantos desafios, né? Nós, como professores, imagino que não somente eu aqui, né, mas também enquanto pesquisadores, né? É um ato realmente de resistência e de existência, né? Estarmos aqui. Meu nome é Leandro Alves da Silva, né? Leandro Silva. Eu sou doutorando pelo programa de pós-graduação de Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, a mesma instituição a qual eu também me graduei e passei pelo meu processo de mestramento, né? Eu estudo literatura aplicada, né? Aplicada aos estudos culturais, e o meu objeto de pesquisa é a obra da Clarice Lispector, A Via Crucis do Corpo, verificando questões como conceitos, né, de Deleuze e Guattari, como os corpos sem órgãos e também a questão da tríade da filosofia da diferença. Então, hoje, eu vou apresentar aqui um estudo, né, que eu tenho feito para o 3º capítulo da minha tese, a qual eu estou produzindo um artigo para poder compartilhar com os anais do nosso congresso. O título é A Via Crucis dos Corpos, caminhos de desistências e existências. Para a gente poder entender melhor, né, na verdade,
esse é um conceito um tanto complexo de Deleuze e Guattari, que eles se pautam eles se baseiam, né, do que o Antonin Artaud, que já é um teórico, né, um estudioso e atuante aí das artes cênicas, que ele acabou trazendo esse conceito, né, de corpo sem órgãos, e Deleuze e Guattari acabaram, digamos que, se apropriando para trazer isso para outras áreas das artes também, né. Um corpo sem órgãos, basicamente, né, para a gente nós falarmos de corpo sem órgãos, a gente tem que entender realmente um corpo, né. Então, o corpo sem órgãos, ou apenas o CSO, também a sigla, né, é um conceito desenvolvido por Deleuze e Guattari. E a gente tem que entender o que é esse corpo, né? O corpo, ele é um espaço onde o desejo se move. Então, o corpo é algo muito abrangente e que o que é importante a gente considerar é o desejo. Uma das coisas que eu acho assim mais incríveis, né, para autoconhecimento mesmo. É mais como eu comentei nesses tempos sombrios mesmo, que a gente tem que resistir, né, e se colocar mesmo, impor, até mesmo como coisas tão básicas como comida e sobrevivência, né, pela vida, por vacinas, né, eu acho assim que para autoconhecimento mesmo, entender essa questão do desejo da produção, né, considerando que vivemos numa sociedade capitalista, né, e, dependendo de onde estamos localizados, uma sociedade negacionista, né. Entender que, ainda que nós iremos, né, ou temos que produzir por necessidades humanas, e aí falando aqui sobre questões de capitalismo e esquizofrenia, temos que entender também que não temos apenas que produzir, mas também dar espaços para o nosso desejo. Então, quando a gente fala de corpos, a gente fala desse plano, esse espaço, né, ou esse locus onde o desejo, digamos, precisa tomar força, né? Ou como o Deleuze e Guattari também fala sobre potência. Então, todo o corpo é uma superfície, digamos assim, para intensidades que circulam. Falando intensidade, logo entendendo desejo. Então, nós estamos falando apenas de uma individualidade, né? Ou de um fundamento. Então, antes mesmo de se falar de identidade, ou de se fundamentar o que era uma identidade, temos que entender que esses corpos, o corpo, ele tem um desejo que circula e também cobra espaços, né, na vida desse indivíduo. Então, quando a gente fala de corpos sem órgãos, as pessoas normalmente das dificuldades de se entender é tipo um corpo então sem órgãos, né? A gente tem que entender que esses órgãos, na verdade, são organismos, né? E esses organismos são as instituições, né? Sejam elas físicas, né, ou digamos invisíveis, como por exemplo normatividades ou até mesmo hegemonias que instituem e delimitam, né, as possibilidades de individualidades e coletividades que possam vir a existir. Então, corpo sem órgãos é um corpo, né, que não, digamos, pode ser delimitado ou limitado por organismos, instituições ou hegemonias. Dito isso, vamos passando, seguimos aqui para poder entender uma outra questão, né? Então, peraí. Sobre a questão dos corpos tristes e submissos. Dentro disso, né, sobre essa questão de corpos sem órgãos, filosofia da diferença e como os corpos podem, né, se desvencilhar desses órgãos, Deleuze principalmente, né, ele acaba indo procurar em Spinoza a compreensão de afeto, porque quando se fala de desejo, é interessante e essencial pensarmos em afetos, né? Então, o Spinoza fala que por afeto compreendo as afecções do corpo, pelos quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Então, pensando lá, né? Estou tentando organizar porque realmente são assuntos assim bastante complexos. A gente já trazer filosofia com literatura e com conceitos que, né, modéstia à parte, Deleuze e Guattari não facilitam, né, para a gente poder entender, né, filósofos, né, maravilhosos, realmente deixam a gente encabulado e faz a gente sair da zona de conforto para tentar compreendê-los. O que acontece? Eles entendem, né, que se ainda que os corpos têm que produzir para a sociedade capitalista, eles também têm que dar espaços para os seus desejos, logo essa sociedade que cobra que os corpos produzam criam maneiras de controlá-los.
E a maneira mais fácil de controlá-las, controlar esses corpos, é através da tristeza, né? Então, um corpo triste, ele tende a ser mais fácil, tende a, digamos que, ser mais fácil de torná-lo submisso, né? Ou seja, colocar ele para fazer aquilo que a sociedade quer, no caso, produzir. Então, o ato de ser feliz já é um ato de resistência, né? E de existência. Então, aí trazemos a questão da potência, da força. Então, a potência é gerada ao acessar as linhas de fuga, né? Que já é um outro conceito trazido por Spinoza, né? Através dos estudos de Deleuze e Guattari, e também acessado por Michel Foucault, sobre essas questões, né? Já que esses corpos eles vão ter que produzir, então o que eles podem fazer? Então, Michel Foucault traz essas questões, traz o conceito de linhas de fuga. Então, essas linhas de fuga são uma espécie de estratégias, né, de como o sujeito, ou os corpos, podem se desvencilhar desses órgãos que tentam controlá-los através da tristeza para tornar os corpos submissos. Então, essas linhas de fugas conseguem, digamos que, trazer possibilidades para que esses corpos acessem outros caminhos. Aí, outro está aqui em maiúsculo, porque também é um outro conceito de Deleuze e Guattari. O outro é aquele que não sou eu. Primeiramente, parece muito simples, né, de se entender, mas quando eu falo do outro, o outro pode ser uma outra individualidade, um outro espaço, o qual eu não entendo. Quando eu compreendo o outro, eu compreendo a realidade dele. Quando eu volto para mim, eu já não sou mais aquele quem eu era antes. Então, digamos que é uma outra, né, uma outra maneira de se entender esse outro. E não só de pensar que, não, o outro não sou eu e ponto, de maneira simples. Mas quando a gente pensa esse outro maiúsculo de Deleuze e Guattari, a gente entende o quê? Que quando a gente compreende esse outro e retornamos para quem nós somos, nós já não somos aqueles quem éramos antes de acessar o outro, né? Então, fazendo essa questão de produção, desejo, linhas de fuga, tristeza e submissão, Deleuze e Guattari, eles acabam fazendo essa questão de que ser feliz é um processo de resistência, ao mesmo passo de desistência. Então, você desiste daquilo que te torna triste e te faz submisso a uma sociedade ou a um contexto que deseja de você apenas o produto, né, da produção. Trazendo essas questões para Clarice Lispector, né, e a Via Crucis do Corpo, para a gente, digamos que, entender mais a fundo isso. A Clarice Lispector, autora, né, do livro A Via Crucis do Corpo, publicado em 1998, a Clarice, por si só, já foi uma autora bastante transgressora como mulher, né? A produção e a publicação de A Via Crucis do Corpo foi um tanto conturbada, porque esse foi um livro que ela, digamos, foi pago, né? Ela estava passando por um momento muito difícil, econômico, né? E a questões mesmo pessoais, de separação com o marido, né? O fim de casamento. E ela se viu mesmo na situação de que ela teve que publicar um livro através, digamos assim, de um pedido de um amigo de uma editora, né? De uma editora e de um jornal. Então ela foi muito assim rechaçada por isso. Que já entra uma outra questão, né? Sobre se fazer literatura, né? Se fazer literatura por dinheiro equivale, digamos assim, ainda mais considerando uma mulher fazendo isso, como simplesmente a uma prostituição nas artes. Então, só por si, né, só por esse fator aí já traz bastante complicações, digamos assim, né? Sobre esses fatores, sobre o que é correto, errado, né? Sobre como produzir e como não produzir. E o que trouxe ainda mais essas questões de prostituição, né? Uma literatura de prostituição, digamos assim, é pelo fato nesse livro se tratar bastante sobre sexualidade. Então, dito tudo isso, né, só para contextualizar a questão da obra, é interessante, finalizando, que
a Clarice Lispector trouxe, né, vários personagens que trabalhavam isso, né? Por exemplo, tem um conto o qual ela traz personagens que, por exemplo, elas não conseguem simplesmente sobrepujar o sistema, por exemplo, da prostituição, do capitalismo. Tem o conto, para finalizar a fala, né, só metaforizando, professora, que chama Miss Algrave. É uma mulher que ela faz tudo certo, ela mora na França, mora sozinha, já é uma mulher mais velha, nunca se casou, ela evita os becos escuros, né, de Paris, porque ela considera aqueles lugares escusos para uma mulher, né, e simplesmente ela recebe um encontro de um ser de um outro planeta que faz com que ela descubra a potência da sua sexualidade. A partir disso, a partir disso, ela renega o trabalho que ela tem só simplesmente para poder agradar, né, o chefe dela, e ela acaba simplesmente, digamos que, redescobrindo, né, uma nova mulher. É isso, professora. Parabéns pela apresentação, Leandro, pela ótima exposição. Conversaremos mais logo mais. Então, dando seguimento, a próxima apresentação é da Laís, Cristine e Renata Cristina. Bom dia, gente. A minha professora ela não vai poder participar hoje, ela está numa banca de mestrado, então eu vou apresentar aqui, só um minuto. Ok. Tudo certo, Laís? Algum problema? Gente, eu acho que travou para mim. Tudo paralisado. É só para mim? Aqui também está, professora. Parou. Eu acho que a Laís travou. Laís? E agora, José? Ela caiu. Agora ela caiu. Eu acho que a gente pode dar seguimento. Quando ela voltar, inserimos a apresentação da Laís. Pode ser? Para otimizar o tempo. Sem problema, professora. Acho que nós somos os terceiros, eu e Daniela. Isso, Daniela e Pedro Otávio. Então, quando a Laís voltar, estão de acordo? Por mim, sim, Daniela, tu autoriza? Sim, tudo bem. Então, eu vou Ok, começar então, a vou ficar à apresentação vontade, aqui. o espaço é de vocês. É ok. Está aparecendo? Ainda não.
Agora sim. Apareceu? Sim, sim. Tá ok. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, nesse evento e poder apresentar nosso trabalho. Meu nome é Daniela, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia, aqui na UFPA de Bragança, e realizei esse trabalho em parceria com o Pedro, né? Nós somos amigos de graduação. Então, o título do nosso trabalho é O Corpo Torturado em Incidentes de Antares, a alegoria presente. Pode passar. Pedro, Já passei. não passou para a gente. Oh, meu Jesus. Por que será que não está passando? Passou? Não. Tenta apresentar de novo. Apareceu aí? Ainda está o mesmo. E agora? O primeiro slide. Passou Ainda para o tá. segundo? Você cancelou o primeiro, parou de apresentar? Sim. Porque está aparecendo o mesmo. Agora apareceu o segundo. Apareceu? Havia aparecido, mas agora sumiu. Sumiu de novo. Vou tentar mais uma vez. A tecnologia tem seus prós e contras. Olha aí, na hora da Laís, travou. Exatamente. Apareceu, gente? Apareceu. Dê um F5 para ver se acontece alguma coisa, para ver se amplia. Oi? Clica no F5, na tecla F5. Já cliquei. Não apareceu nada. Aqui diz que está Tudo bem. compartilhando. Não sei porque não está aparecendo. Agora está aparecendo. Pode Tá. pode seguir. Tá ok. Então, na verdade, né, continuando, esse trabalho que nós estamos apresentando é uma espécie de recorte, né, de um artigo que nós fizemos juntos e que foi publicado, na verdade, né, um capítulo de livro, na verdade. Então, nós falamos da obra Incidente em Antares, né, como uma literatura fantástica contemporânea do escritor sul-rio-grandense Érico Veríssimo. É muito importante destacar, né, que Incidente em Antares, sobretudo na segunda fase, que é a fase que nós trabalhamos, o autor traz à vida, né, 7 mortos, que tem, digamos que a bênção e a maldição de desenterrar os segredos, fatos e crimes, né, de uma sociedade específica, né, que nesse caso é Antares, né. Então, essas 7 personagens são usadas de forma sobrenatural para que, por meio dessa perspectiva da alegoria, né, eles representem esse cenário de um país submetido ao regime militar. O próprio Érico Veríssimo deixa isso bem claro no trecho adiante. Pode passar, Pedro. Passou, gente? Não. Oh, meu Deus, será que vai ficar nisso o tempo todo, Jesus? Por que tá demorando a passar? Passou? Não. Oh, meu Jesus Cristo. Agora sim, passou. Ótimo, acho que só está lento, né? Eu acho que sim. Então, né, o autor usa dessas ambiguidades, usa de eufemismo, da própria alegoria, né, para
em forma do fantástico, né, da literatura fantástica, para exprimir o que talvez fosse reprimido pelo governo da época, né? No caso, Antares seria esse Brasil, né, que vivia sobre o regime militar, e as 7 personagens, né, cada uma tem uma característica específica, né, são, algumas delas representam pessoas que estavam à margem da sociedade, enfim, né, justamente para representar, para denunciar, né, o que era feito, o que estava acontecendo nessa época, sobretudo a personagem que nós trataremos aqui, né, mais especificamente. Então, o Érico Veríssimo fala que nesse romance as personagens e localidades imaginárias aparecem disfarçadas sob nomes fictícios, ao passo que as pessoas e lugares que na realidade existem ou existiram são designadas pelos seus nomes verdadeiros, confirmando, né, que essa obra, o local e as personagens são alegorias, né, e para isso, como já dito, ele utiliza, né, a literatura fantástica. Pode passar, Pedro. E é muito interessante, né, que esses personagens, né, após a morte, né, falando assim dessa questão das classes, né, sociais, dos parâmetros sociais, ele traz essa morte como... Então, não tem mais importância, né, esses parâmetros sociais, que seria um trecho do próximo slide. Já não apareceram? Ainda não. Mas eu vou continuando aqui, porque eu consigo ler daqui. Que há um diálogo entre... apareceu. Entre 2 personagens, que é a Dona Quitéria, que era uma personagem de poder aquisitivo, né? E o Cícero Branco, em que ela pergunta: quem são esses? Gentinhos sem importância, com exceção de 2. Por que não os tiramos para fora desses? Por que não os tiramos para fora dessas caixas? Estou lhe prevenindo que não são pessoas de sua classe. Bobagem, morto não tem classe. Além disso, estou curiosa para ver as caras desses viventes, quero dizer, desses mortos. Né? Enfatizando justamente que nesse sentido, né, tanto da morte quanto do regime militar, né, do sistema ditatorial, essa sociedade estaria no mesmo patamar, né? Não importa mais as classes, não importa mais estar vivo ou morto, né? Um abaixo do outro, mas eles estão todos, né, à mercê do sistema ditatorial. Então, o objetivo do autor nessa obra, né, e como já dito, né, que envolve a literatura fantástica, não é mais mostrar essa literatura por meio dos mitos, né, dos mortos castelos, das bruxas, mas sim esse fantástico comprometido com o cotidiano e a vida em sociedade, como mostrado, né, em Incidentes de Antares, né. A preocupação é justamente denunciar, né, digamos assim, mostrar o que estava acontecendo na época. Pode passar, amigo. Então, em outra conversa, né, entre 2 personagens, o autor usa de metáfora, né, para expressar, né, esse silenciamento e retaliações que ocorriam na época, em que está escrito assim: pronto, agora já sabes, diz ele, retomando seu vai-vem nervoso, de ponta a ponta da sala. E agora, o que é que vai acontecer? Pergunta ela. Milhares de pessoas ouviram a denúncia, todos vão acreditar, porque morto não mente. Ainda de mais nada, minha filha. Morto não fala. Qual é o tribunal do mundo que vai aceitar o testemunho de um defunto? Mas o povo ficou sabendo. Que é o povo? Um monstro com muitas cabeças, mas sem miolos. E esse bicho tem memória curta. Né? Então, acontece, né, que um dos personagens fala sobre todas as situações, né, que eram ocultadas e que aconteciam em Antares, justamente sobre esse regime ditatorial. E aí
né? E aí, como já está morto, né, não pode, digamos que, morrer de novo, é a hora de falar, e como diz eles, né, morto não mente, né, porque mentiria. Então, nesse sentido, né, não é necessário nem suficiente retratar o extraordinário para atingir o fantástico, né, diz Sartre. Então, porque tudo se torna natural, ou seja, não é preciso, não é mais necessário, né, esse misticismo sobre bruxas e monstros e zumbis para retratar a literatura fantástica. Ela pode ser comprometida, né, com o contemporâneo. Então, Carpo fala sobre tempos violentos, né, de guerra e essas situações, e nós vemos que é justamente nesse sentido, né, de expressar esses tempos violentos, esses acontecimentos, que Érico Veríssimo utiliza, né, da sua literatura, uma literatura fantástica, para falar desse regime militar, para denunciar o que estava acontecendo de forma velada, né, de forma alegórica, para narrar, né, o que estava acontecendo. E nesse sentido, né, tem uma personagem que é primordial, né, que é a personagem que tem esse corpo torturado, tanto que é a personagem que estava em maior estado de decomposição, enfim, e que é primordial assim para falar a respeito desse regime, que denuncia sobre isso, e que o Pedro vai falar agora. Bom, gente, continuando, né, como a Dani já fez essa introdução muito bem a respeito, nós agora falaremos do protagonista, né, um dos 7 que, na verdade, o romance de Veríssimo trabalha, nós trazemos esse corpo torturado, né, que está na imagem do protagonista João Paz, né, em que nós intitulamos essa parte do trabalho Incidente em Antares. Uma ilustração, né, retirada da série em que a Globo produziu, desta obra de Veríssimo, e que nós classificamos aí esse protagonista com algumas características que trazem, como a Dani já falou, o período em que vivia, que se passa esta obra, é no período do golpe, né, de 64. Então, este protagonista, João de Paz, era tido como um típico revolucionário, né, que trazia ideias e características da esquerda política, o qual trazia essas críticas voltadas para o governo de Antares, né, como uma alegoria maior poderíamos dizer que Antares era retratada como se fosse o Brasil daquele período, né. Nesse sentido, ele trazia a sua forma de pensar um tanto mais aberta, né, crítica, podemos dizer assim, e que tudo isso perjurou para a classificação dele, né, para trazer a morte, né, suscitar a morte no decorrer da trama, e ele está ali como um daqueles 7 corpos, né, que foram os corpos retratados na obra. Então, ele trazia essa crítica ferrenha ao governo, e como a Dani já havia citado, né, ele era considerado como um dos corpos que se encontrava em maior deteriorização, por conta desse maior sofrimento, digamos assim, não desmerecendo a importância dos demais protagonistas, né, dos outros 6, mas João de Paz, ele trazia essa imagem como se fosse a população do Brasil. João de Paz era aquela população ali que buscava essa cobrança, né, essa busca de revolucionar aquele momento em que estava vivendo o país, o Brasil, né, como retratado ali em Antares. Então, nós trouxemos 2 trechos, né, para falar um pouquinho sobre essas características que nós destacamos nesse protagonista. O primeiro texto relata o seguinte: num certo dia deste mês de dezembro, João Paz foi preso sob a falsa acusação de estar treinando secretamente na nossa cidade um bando de 10 guerrilheiros esquerdistas, do qual ele supostamente seria o chefe. Sua prisão foi efetuada de maneira mais irregular. João Paz foi levado para o famoso porão de nossa delegacia,
onde se processam os interrogatórios mais brutais. Inocêncio Pigasso fez perguntas ao prisioneiro, ordenou-lhe que dissesse o nome dos 10 outros membros do grupo, né? E Joãozinho negou-se a isso porque nada sabia, pois tal grupo não existia em Antares. Inocêncio Pigasso entregou o subversivo, né, como foi classificado, aos cuidados de seu especialista em interrogatórios. O famigerado Boquinha de Ouro, que deve estar em algum lugar desta praça e que espero que esteja me ouvindo. Aqui nesse trecho nós podemos ver, né, sendo retratado por meio da figura de João de Paz, o modo como ele foi capturado, né, e preso e levado a esse estilo aí de interrogatório, como um episódio que também aconteceu naquele período, né, como uma alegoria de inúmeros outros interrogatórios que também passaram por esses julgamentos indevidos, fraudulentos, né, em que as pessoas passavam por isso por conta de não compactuar com o modelo de sistema que aquele governo seguia. Então, nós vemos aí essa alegoria trazer à mostra exatamente essa situação, de que as pessoas que iriam de contra o governo passavam por essa situação. Então, a alegoria traz essa questão aí à tona. Passemos para outro trecho, em que a gente vê que as pessoas eram colocadas a dizer uma verdade que, na verdade, não existia, né? Então, o Boquinha de Ouro continuava perguntando quem são estes 10, vamos, e o prisioneiro continuava respondendo que não sabia, né? Por conta de não saber mesmo. E era notório que aquela pessoa, como o João de Paz, sabia que aquilo estava acontecendo não por conta dele estar fazendo parte de uma seita aí contra o governo, mas pelo fato dele ser ele, como pessoa, como alguém da sociedade, ser contra, então aquilo estava acontecendo com ele por conta disso. Então foi aí que, com essa negação, o interrogatório passou para uma segunda fase, né? Uma fase mais difícil, digamos assim, uma fase até, por meio do que nós lemos na obra, uma fase mais mortal, digamos assim. Então, mais interrogatório continua, o interrogatório se continuou, e aí o trecho coloca: bom, senhores, devemos conhecer que ninguém é infalível. O especialista nestas torturas elétricas cometeu um erro, aplicou no prisioneiro uma descarga forte demais e o coração do moço parou. Então, nós vemos aí que esse modelo de interrogatório passava por essas situações de extrema judiação, falta de humanidade, e que acabou acarretando na morte desse personagem, né, desse protagonista que era o João de Paz. E aí, nós podemos ver que esse sindicalista, né, essa característica do sindicalista João, nesse período dos anos de chumbo, se deu para exemplificar como alegoria essa classe, né, como a Dani já havia dito. Os 7 protagonistas, eles traziam aí uma característica de classes. Então, o João de Paz foi representante dessa classe, digamos assim, um tanto mais sofrida, né, que as pessoas que eram contra o governo no período da ditadura sofriam de forma diferente, era um tanto mais forte as repressões em que eles sofriam. Então, nós vemos esse exemplo por meio dessa alegoria, que é o protagonista João de Paz. E nós trazemos as nossas considerações finais falando o seguinte: para tanto, diferentemente das vítimas reais desse período, João de Paz retorna da morte para assim ajudar, né, junto aos demais mortos-vivos, e desmascarar a corrupção e os desaparecimentos, as violências e os assassinatos cometidos em Antares, naquele Brasil, né, Antares como aquele Brasil de 1964. Por meio desse incidente, Veríssimo vislumbra seu posicionamento de preocupação, afirmação e engajamento acerca do que vinha acontecendo no país, exercitando assim uma das características mais ferrenhas daquilo que se vinha ensaiando no modernismo, que se sagrou na contemporaneidade, né? Trazendo aqui para a contemporaneidade essa situação de que ser revolucionário em períodos assim de governos extremamente repressivos é uma situação que está hoje em dia também, né, que é algo que não é fixo, é atemporal. Então, por meio dessa alegoria, né, do João de Paz, nós esperamos ter trazido para vocês essa imagem aí de resistência, né, de um morto
que está ali em um coreto falando as verdades que precisavam ser ditas e precisavam ser vistas pela sociedade. Essas são as nossas referências. Muito obrigado. Parabéns, Daniela, parabéns, Pedro, pela ótima exposição. Conversaremos mais tarde sobre essa pesquisa interessante. Obrigado. E dando sequência, Laís Cristine. Podemos Olá, gente, vocês me escutam? É porque meu computador é antiguinho, aí ele travou e parou. Aí eu peguei do meu pai. Só um minutinho agora que eu vou compartilhar. Agora vai dar certo. Vai, amém. Deu certo aí? Apareceu? Ainda não. Acho que tá indo. Tá indo, agora sim. Pronto, ótimo. Ok, vamos lá. Bom dia, né? E antes de mais nada, desculpa o incômodo aí no começo, mas enfim, faz parte. Bom, o meu trabalho ele é intitulado Processos de Criminalização e Racismo Estrutural. A corporalidade do personagem Cora Wise em When the Seas, 2019. Bom, a autora sou eu, Laís Cristine Santos de Andrade, sou acadêmica do curso de Letras em Inglês da UESP de Parnaíba, e a minha orientadora é a doutora Renata Cristina da Cunha. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele traz os resultados do projeto de pesquisa do PIBIC, da UESP, do edital de 2020 e 2021. Então, já são os resultados finais. Teve vários desdobramentos, né, o original, e esse é um deles. E foi fomentado pelo CNPq, a gente abre um parêntese aqui para agradecer. E ele trata sobre os processos de criminalização e racismo estrutural na série When the Seas, que está disponível no Netflix como Olhos que Condenam, né, que narra a história de 5 garotos afro-americanos que moravam em Nova York e que foram condenados injustamente, né, pelo estupro de uma mulher branca que ocorreu no Central Park em 1989. E aí a gente, nessa pesquisa que a gente fez, a gente direcionou nosso olhar, nossa investigação para um personagem apenas, que era o único que era maior de idade, que é o Cora Wise. Bom, e aí, diante disso, a pergunta da pesquisa foi: qual a relação entre os processos de criminalização e racismo estrutural que são vivenciados pelo personagem Cora Wise na série When the Seas da Netflix? E aí o objetivo geral foi analisar essa relação, né, entre os processos de criminalização e o racismo estrutural, esse racismo estrutural que é sofrido, né, que o Cora Wise sofre na série, e a gente analisou isso à luz da corrente literária afro-americana. E aí os objetivos específicos foram discutir os pressupostos teóricos, né, da corrente literária afro-americana, e aí a gente dá uma ênfase a mais à relação entre esse processo de criminalização e o racismo estrutural, e também descrever as formas de manifestação de racismo estrutural que são sofridas por ele lá na série. Bom, e aí, para a gente realizar a pesquisa, a gente fez um caminho metodológico, né, onde foi realizada uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa de cunho exploratório, e aí a gente dividiu os autores em quem fala de crítica literária e a crítica afro-americana e quem fala em racismo estrutural. Por isso, apesar de eu ser acadêmica do curso de Letras em Inglês, a gente trouxe também alguns autores brasileiros, como, por exemplo, Silvio Almeida e Djamila Ribeiro, que eles falam muito bem, né, e bem didaticamente, bem simples, o que é e quais são as consequências do racismo estrutural, né? Então, a gente também baseou nosso trabalho neles. E aí, a crítica literária, a gente falou sobre, usou o Franco, o Oliveira, o Tyson, e o racismo estrutural, a gente falou também da Toni Morrison, da Lima. Então, a gente fez meio que uma mesclagem entre brasileiros e americanos. E o corpus da pesquisa foram os 4 episódios da série, When the Seas, e a gente tentou focar nas cenas em que o Cora Wise sofre racismo estrutural. Só que a gente aqui, para esse trabalho de hoje, a gente também vai focar na parte desse qual racismo estrutural que está ligado diretamente ou indiretamente à condenação dele. Antes de começar a análise, a gente precisa falar o que é o racismo estrutural, né, de acordo com alguns autores, e o Silvio Almeida, ele fala no seu livro Racismo Estrutural, que o racismo ele é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja,
Para o autor, a sociedade ela foi construída e está sendo construída em cima de uma base racista. Então, apesar dele reconhecer que há assim, a divisão do racismo institucional, racismo individual, ele também crê que todos eles fazem parte de um bloco só, que é o racismo estrutural. Então, para ele, qualquer forma de racismo é racismo estrutural, porque a sociedade é estruturalmente racista. E Lima fala que esse racismo, ele aumenta o privilégio da raça branca, né, das pessoas brancas, em detrimento das afrodescendentes. E Morrison, a Toni Morrison, ela fala no seu livro que existe um plano, né, na sociedade de suprimir as pessoas, o corpo afrodescendente, e com isso, com essa supressão, apresentá-lo como inimigo da sociedade, como criminoso. E a detenção do corpo afrodescendente. Nessa imagem, a gente percebe o Coro Wise, ele tá sofrendo violência policial, né, de um dos investigadores, para, como a gente vai falar mais na frente, para poder se declarar culpado, certo? Então, isso é uma forma de violência e de racismo estrutural. Porque, em todo momento, durante a série, a gente percebe que não é por ele ter cometido o crime em si, mas por ele ser afro-americano, por ele ser jovem afro-americano. E aí, Alexander, ela chama atenção para ações, né, que são ações de políticas racistas, e essas ações, elas dificultam ou impedem o acesso do afro-americano aos seus direitos como cidadão. E Marasca, ela chama atenção para o caráter letal do racismo, que é o que a gente vê, né, hoje em dia, que é a violência policial, que é a pessoa ser perseguida no supermercado, que a gente não via antes porque não tinha pesquisa, porque não tinha questionamento sobre isso, e hoje tem, então a gente vê. Então, por isso que hoje, no senso comum, algumas pessoas falam, hoje tudo é racismo, tudo, mas é porque hoje a gente está vendo, a gente está denunciando. Então, é por isso que Marasca chama atenção para isso, que existe, sim, esse caráter letal do racismo. Bom, e aqui a gente já vai entrar direto nas análises, né? Que aqui é a cena em que os investigadores confrontam Coro Wise e induzem ele a se declarar culpado. Embora ele não seja um dos suspeitos, no começo da investigação, eles colocam ele como suspeito por ele ser o único maior de idade e por ele ter uma ingenuidade a mais do que os outros. E também por ele não ter os pais presentes. No momento, ele está sozinho, então não tem pai, não tem advogado, então eles podem induzi-lo a fazer o que eles querem, que é o que eles fazem, né? E aqui, nessa imagem da direita, a gente vê esse momento, que é o depoimento do Coro Wise, eles replicaram, eles refizeram, né, exatamente a mesma cena. Se você prestar atenção, se você procurar Coro Wise na internet, você vai ver exatamente essa mesma cena. Recriaram perfeitamente. E aqui ele conta uma história com fatos, com argumentos que os investigadores falaram para ele fazer. Então fica muito, muito real, como se ele realmente tivesse cometido o crime, coisa que ele não fez. Mas o racismo estrutural, por ele ser afrodescendente, por ele ser maior de idade, o único que poderia sofrer as maiores penas, né? E por ele se enquadrar no perfil de suspeito, de acordo com a polícia americana da época, estadunidense da época, ele foi induzido a fazer esse depoimento. Então, é um racismo estrutural, sim, que está ligado à condenação dele. A imprensa e o Coro Wise. Bom, a imprensa ela teve um forte papel na condenação dos 5 jovens. Essa passagem aqui, ela não fala especificamente do Coro Wise, mas ela chama atenção pela deslegitimação do movimento antirracista, que é o que a Djamila Ribeiro chama atenção, que existe isso. Os repórteres, os homens, assim, do senso comum, a sociedade em si, gostam de deslegitimizar. Dizem que o movimento antirracista é algo que causa baderna, é algo que causa vandalismo. Então, eles estão deslegitimando um movimento que está pedindo para melhores condições e direitos para todos, né? Para a comunidade afrodescendente também. E essa daqui é uma das cenas que eu creio, né, que a gente percebe, que a gente nota que é uma das principais para a condenação dele, que é quando a promotora ela questiona a capacidade dele. E aí, se você perceber primeiro, antes de eu entrar nessa, se você primeiro
perceber o banco de jurados, você vai perceber que a maioria é branca, tem apenas 2 pessoas afrodescendentes. Então, ali já se caracteriza o racismo estrutural que a Djamila Ribeiro chama a atenção, que é a diminuição do corpo afrodescendente em espaços de poder. Então, quanto menos pessoas lá tiver, mais chances terá de você encarcerar um corpo afrodescendente. E tendo 2 pessoas é para mostrar que o banco de jurados não é um banco racista, porque tem 2 pessoas afrodescendentes lá. Então, ela chama atenção para esse cuidado, ela questiona isso. E a promotora, o tempo todo, ela questionando ele, né? Ela vê a fragilidade dele, ela vê que ele é uma pessoa ingênua, que ele é um garoto meio que sozinho, um garoto da periferia, né? Que vive em condições miseráveis. Então, ela, vendo essa fragilidade dele, ela acaba questionando a capacidade dele também. Então, e por ela questionar, ele acaba se enrolando, ele acaba cometendo algumas gafes, por isso ele é coagido, e acaba sendo culpado, né? Acaba sendo condenado. Bom, e por fim, as considerações finais. Essa série, né, o Elicias, ou Olhos que Condenam, ela explora um dos maiores erros cometidos pelo sistema judiciário estadunidense, que até hoje reflete, que foi também bem fomentado na época pelo Donald Trump. E Corey Wise, ele sofre com ações racistas em diferentes momentos da narrativa, e isso sim resultou na sua prisão e na sua condenação. E, por fim, a gente espera que esse trabalho ele possa contribuir para pesquisas futuras, né, em âmbito também social, educacional, para a gente possa primeiro reconhecer que há sim o racismo, que há sim a desigualdade, que nós, pessoas que somos brancas, precisamos entender isso e usar o nosso privilégio branco, né, em favor dessa erradicação do racismo estrutural. E aqui está alguma das nossas referências, né? Alexandra Almeida, Morrison e a própria série. E é isso, gente. Obrigada. Parabéns, Laís. Excelente trabalho, pesquisa. Muito bom. Dando sequência, agora teremos a apresentação do trabalho da Carla Caroline e do Anderson Negrete. Estão presentes? Não estão presentes. Então, Laura Camila. Oi, sim, estou presente. Vou colocar aqui a apresentação. A Laura apresentará o grotesco na obra Crônica da Casa Assassinada. Está com o celular. Peraí. Apareceu para vocês? Sim, senhora. Deixa eu aumentar aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Laura, eu sou recém-graduada pela Universidade do Estado do Pará, e esse é o meu trabalho de conclusão de curso, no qual eu vou falar sobre o livro Crônica da Casa Assassinada, do Luiz Cardoso, e o grotesco presente na obra. O resumo do meu trabalho, ele basicamente é uma releitura desse livro, dessa obra do Luiz Cardoso, no qual eu vou fazer sobre o viés do grotesco mesmo. O autor, Luiz Cardoso, ele utiliza muito essa questão existencialista, a questão da angústia. Ele faz com que o leitor sinta desconforto ao ler as passagens, e acabou que isso convergiu muito com o grotesco em si, com o que é o grotesco, né? E eu utilizei para isso os estudos do Kaiser, do Bakhtin e do Victor Hugo sobre o grotesco, e também as interpretações que o grotesco teve durante o decorrer da história. E para fazer um resumo de como surgiu o grotesco, eu trouxe algumas pinturas. E a palavra do grotesco, ela surgiu provém de gruta, que no original italiano é grotas,
e que representa algumas pinturas que foram encontradas em cavernas que representavam essa hibridização do animal, do vegetal e dos seres humanos. Ou seja, partes do corpo animal se misturavam com os vegetais, com plantas, e partes do corpo humano se misturavam com os animais. Tanto é que a gente vai ter um dos primeiros ornamentos do grotesco, do Rafael, no Vaticano, que é essa primeira imagem, e vai trazer justamente essa quebra com estética, vai trazer essa mistura do animal e do vegetal principalmente. E já na segunda figura, que é o grotesco cartilaginoso, que foi muito utilizado na Alemanha, vai trazer justamente essa quebra do animal mesmo com o corpo humano. Tanto é que se a gente olhar bem essa segunda figura, a gente vai ver que a gente não tem um começo nem um fim da pintura. Basicamente é uma mistura mesmo, essa mescla de elementos. E esse grotesco ele foi muito incorporado logo que ele foi descoberto, né, nessas cavernas. E um dos grandes precursores do grotesco também, como diz a Sodré Paiva no livro O Império do Grotesco, foi o Bosch, e o Jardim das Delícias eu trouxe como uma representação do que seria esse grotesco. A gente vai ter na primeira imagem, né, a imagem do paraíso. Já na imagem do meio a gente vai ter aí a figura, a paisagem humana, né, com as suas luxúrias e os seus pecados. E quando a gente vai passando da imagem do meio para a última imagem, que seria o inferno, talvez não dê para ver tanto, mas se a gente prestar bem atenção nessa última imagem, a gente vai ver essa hibridização das figuras humanas com as figuras animais. A gente vai ter lá no cantinho da tela, do lado esquerdo, um porco que na verdade é uma freira. Lá em cima a gente vai ter uma orelha voando pelo mundo com uma faca. E é justamente essas características que não são reais, que são exageradas, que são na verdade um absurdo, que vão representar o que seria o grotesco, que é essa quebra com a nossa realidade, né? Ela vai tirar o chão sobre os nossos pés, como diz Kaiser, e vai nos jogar no meio de coisas que parecem que são impossíveis de acontecer na nossa realidade. E através dessas interpretações, principalmente do Kaiser e do Bakhtin, foi que eu utilizei para trazer dentro da obra do Lúcio Cardoso. E o grotesco, logo no início, por ele ser usado nas pinturas, ele era mais visto como uma forma de representação de arte, principalmente dentro das pinturas, né? E ele só vai realmente encontrar como é que eu posso dizer? Ele só vai ter pela primeira vez uma significação dentro da literatura com Montagnier, que vai dizer assim: que são aqui também, senão grotescos e corpos monstruosos, compostos de diversos membros, sem figura certa, não tendo ordem, nem proporção, e não ser fortuita. Então, a partir do Montagnier, a gente vai ter o grotesco, ele para de ser utilizado como substantivo e passa a ser utilizado como um adjetivo que vai determinar comportamentos, vai determinar vestimentas e discursos. E no dicionário ele também vai começar a ser visto como aquilo que tem algo de agradavelmente ridículo e tudo aquilo que é ridículo, bizarro e extravagante. Então, o grotesco ele começa a ter esses significados dentro da literatura. E é justamente com o Bakhtin, o Victor Hugo e o Wolfgang Kaiser que a gente vai ter os primeiros estudos sobre o grotesco. Na minha pesquisa eu utilizei bastante o Bakhtin e o Kaiser, porque eram os que mais convergiam com a obra do Lúcio Cardoso. O Kaiser ele vai ter uma visão mais sombria do grotesco, digamos assim. Para ele, o grotesco seria tudo aquilo que realmente nos tira do nosso conforto, da nossa zona de conforto, que parece real pra gente, mas que na verdade está ali no nosso mundo e a gente acaba não percebendo. Ele vai dizer assim: são grotescas o que parece pleno de sentido, se nos revela como algo destituído de sentido, e o que nos era familiar fica estranhado. Trata-se de arrancar o leitor da segurança da sua cosmovisão e da salvaguarda do ser na tradição e da comunidade humana. Ou seja, para o Kaiser, o grotesco vai ser justamente tudo aquilo que vai nos tirar da nossa zona de conforto.
E o Bakhtin, ele vai ter várias interpretações. Ele vai falar principalmente sobre o grotesco relacionado ao carnaval, na Idade Média. Mas um ponto interessante que eu trouxe para a pesquisa é o realismo grotesco do Bakhtin, que é essa visão do grotesco com o corpo. Ou seja, o grotesco ele é formado pelas genitálias, pelo ventre, pelo coito, por tudo aquilo que acaba quebrando com aquela estética do belo, como a velhice, a morte e essa metamorfose que é o corpo, né? Então, ele também vai falar que o grotesco, o realismo grotesco, tem muito a ver com a caricatura, com o exagero, com os bufões e os tolos. É interessante falar que o Bakhtin, ele usa muito dessa questão do carnaval dentro do realismo grotesco, porque o carnaval, na verdade, na Idade Média, ele era muito utilizado como essa, como é que eu posso dizer? Como essa quebra com a ordem, com essa quebra da lei. Então, o Bakhtin, ele fala muito sobre isso. E esses dois autores, esses dois teóricos, eles vão acabar tendo muito espaço dentro da obra do Luz Cardoso, fazendo assim um prato geral da obra. O livro do Luz Cardoso, ele vai falar sobre uma família, os Menezes, e vai falar sobre como é que eu posso dizer, a degradação dessa família, como é que eles saíram de ser uma família muito, como é que eu posso dizer a palavra? Eles eram uma família muito rica, muito prestigiada na região de Vila Velha, lá em Minas Gerais. E com o tempo, eles foram se degradando, até que vai culminar no final do livro na morte de todos os personagens, de todos os Menezes. E nessa pesquisa, nesse livro, quer dizer, a gente não vai ter uma ordem linear, vai ser tudo feito por cartas, por depoimentos, e a gente vai tendo pontos de vista de todos os personagens. Eu não vou falar sobre todos os aspectos do grotesco que eu encontrei, mas dentro da narrativa, no geral, a gente vai ter 3 momentos que o grotesco vai surgir, que é no incesto entre mãe e filho, da Nina, que é uma personagem muito importante, com o André. A gente também vai ter o realismo grotesco do Bakhtin na doença que corrói a Nina. Ela é uma pessoa muito bela, muito linda, uma mulher tão linda que todo mundo lá na obra diz ser apaixonado por ela, ou então sentir inveja dela. E ela tem câncer e acaba que o corpo dela vai apodrecendo aos poucos, e isso representa muito o realismo grotesco do Bakhtin. E por fim a gente vai ter no Timóteo também, que é justamente o personagem principal que eu trago na minha pesquisa, que expõe muito bem o que seria esse realismo grotesco dentro da obra do Luz Cardoso. Essa imagem é de um filme do livro do Crônica da Casa Assinada. Eu não cheguei a assistir o filme, mas eu encontrei e soube que teve uma adaptação dessa obra. E a gente vê na figura ali o Timóteo. O Timóteo, ele é um homem homossexual, que se veste com as roupas da mãe dele que faleceu. Então ele se maqueia, ele se veste com roupas femininas. E acaba que por ele não representar o que os irmãos dele queriam, né? Não ser esse homem como eles esperavam, ele acaba sendo muito ignorado dentro da casa e ele acaba se isolando no quarto por vontade própria, mas também por vontade dos irmãos dele. Então ele acaba não encontrando espaço para existir dentro da própria casa dele. E os irmãos ignoram, os empregados da casa também ignoram ele. E por isso ele não tem esse espaço para poder existir dentro da casa. E é interessante notar também que o Timóteo, ele quase não aparece na narrativa. Ele não tem quase ponto de vista, ele tem só 2 capítulos. Mas todas as vezes que algum personagem cita o Timóteo, a gente percebe esse desconforto que ele traz quando ele está presente. Principalmente dentro do próprio quarto dele, que eu até trouxe aqui. O próprio isolamento de Timóteo no quarto, o espaço descrito como escuro, frio e sufocante, nos recorda a origem da palavra grotesco, que vem de gruta, caverna. Ou seja, o próprio quarto do Timóteo dá essa sensação de que é uma caverna, e provém realmente dessa palavra do grotesco. E dentro da chácara dos Menezes, há um medo constante de que o Timóteo invada, sabe? Que esse mundo do Timóteo invada os outros personagens, invada os outros quartos, a sala, e que de alguma forma ele corrompa a família.
Tanto é que tem um livro que vai falar o seguinte: Timóteo e Maria Siná são os elementos que devem ser reprimidos. Eles representam o grotesco, o errado, a paixão desvirtuada, o avesso. A Maria Siná, ela é um quadro de uma antiga Menezes, que faleceu há muito tempo. E nesse quadro que ficava exposto na sala, o Timóteo ele sempre gostou muito. E quando o Timóteo começou a apresentar essas tendências, que o Menezes chamou de tendências, de se vestir como mulher e etc., eles acabaram retirando o quadro da sala, porque acharam que o quadro estava corrompendo o Timóteo. E quando tiram o quadro da sala e o Timóteo fica também preso ao seu quarto, existe todo esse medo de que ele também corrompa os outros personagens, os outros Menezes. E com o tempo, o Timóteo ele vai sofrendo uma degradação. Ele deseja muito que os irmãos dele, né, que fizeram tudo isso com ele, sofram de algum modo através do orgulho deles. Os Menezes, eles são uma família muito orgulhosa. Então, por eles já terem sido uma família muito prestigiada, uma família muito rica, eles querem manter esse status, mas eles não conseguem, porque eles realmente já estão ali quase extintos. E o Timóteo ele quer muito que os Menezes eles paguem por todo o sofrimento que ele fez que eles causaram a ele. Mas e com o tempo, como ele não consegue alcançar essa meta, ele acaba se deteriorando. Ele bebe muito, ele acaba engordando muito, e os vestidos nele acabam rasgando. E todas as vezes que ele vai ser descrito como um exagero. A Nina ela vai falar o seguinte em uma das passagens: naturalmente ainda conservava seu aspecto feminino, mas de há muito tempo deixara de ser a grande dama, magnífica e soberana. Era um rebotalho humano, decrépito e enxudioso, que mal conseguia se mover, que já atingira esse grau extremo em que as semelhanças animais se sobrepõem às humanas. Eu destaquei essa última parte justamente porque nessa parte a gente vai vendo essas semelhanças com o grotesco. O Timóteo ele passa a ter características mais animais do que humanas, e ele acaba também se tornando um personagem muito caricato, muito exagerado. E já no fim do livro, o Timóteo já está ali quase mesmo deixando de ter essas características humanas, como é o caso do grotesco, né? Ele acaba invadindo, ele acaba saindo do quarto dele no dia em que ele vai para o velório da Nina, né? A Nina ela acaba falecendo de câncer. E ele acaba saindo nesse dia no quarto dele. A casa está completamente cheia de pessoas da vila, cheia de pessoas muito importantes lá daquele lugar. E ele sai do quarto, vai até o enterro da Nina, e ele está vestido com uma roupa da mãe, que já nem cabe mais nele, já está rasgando. Ele é carregado por 3 empregados da casa num lençol, porque ele já não consegue mais andar. E essa cena em si, ela acaba sendo bem grotesca, como o irmão dele vai dizer. Os homens suportam uma certa dose de grotesco, mas até o momento em que não se sentem implicados nele. De pé, parado diante daquela gente, Timóteo era como a própria caricatura do mundo que representava. Então aqui é o momento em que o grotesco do Timóteo ele vai invadir o espaço da chácara e todo mundo fica chocado. E ele é de novo descrito como uma caricatura, e o próprio irmão dele diz que eles aceitavam esse grotesco do Timóteo, mas até o momento em que eles não estavam sendo implicados nele. E quando o Timóteo sai do quarto e eles têm esse choque, esses dois mundos se encontram, acaba que acarretando em tragédias. O Timóteo acaba, nesse momento, tendo uma espécie de derrame, e, por fim, o livro vai ser finalizado com todo mundo dos Menezes ou indo embora, ou partindo, ou então morrendo mesmo. No caso do Timóteo, ele acaba morrendo no quarto dele. Ele consegue realizar esse desejo de ridicularizar os irmãos, né, no velório da Nina, mas ele não se liberta dos irmãos de forma alguma. Na verdade, ele acaba morrendo sozinho, e eu acredito que pela obesidade dele. E na minha pesquisa, apesar de ser sobre o Timóteo, eu falei bastante sobre os outros personagens também, mas o Timóteo ele representa por si só o que seria esse grotesco, que é exatamente essa quebra, né, com
com a nossa realidade. Ele acaba quebrando com a realidade dos próprios irmãos dele, dos parentes dele, né? Ele acaba, o grotesco dele acaba invadindo esse espaço. E com o tempo também ele começa a ser visto mais como um animal do que como uma pessoa. E um aspecto muito importante é que eu pesquisei, né, mas eu cheguei a falar na minha pesquisa, por que os irmãos dele queriam tanto com que ele ficasse preso, que ele ficasse enclausurado no quarto dele. E eu cheguei a falar que seria porque o Timóteo ele representa exatamente tudo aquilo que os Menezes tinham medo de ser. O Timóteo ele era um ser livre, de certa forma, né? Ele não tinha medo de ser a pessoa que ele era, e ele utilizava exatamente as roupas da mãe para que ele fosse uma forma de protesto contra todo o conservadorismo da família dele. Então, de certa forma, ele acabava representando tudo aquilo que os Menezes tinham medo de ser. E que, por isso, ele deveria ser enclausurado no quarto dele, ele deveria ser reprimido. E, que mais? E eu acho que seria isso a minha pesquisa, essa questão do Timóteo realmente agir ali como o grotesco, como, de certa forma, tanto o grotesco na parte corporal, né, pelo corpo dele, quanto um grotesco pelo significado que ele representava dentro da casa. E essas são as minhas referências. E é isso. Parabéns, Laura. Agora, daremos continuidade com o nosso último trabalho da manhã, da Ieda Souza da Cunha e Maria do Carmo Moreira de Carvalho. O trabalho tem como título Resistindo, Existindo e Reexistindo, em Tudo Nela Brilha e Queima, de Riane Leão. Meninas, o espaço é de vocês. Mais uma vez, parabéns, Laura. Ótima apresentação. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, iniciando nosso trabalho, nossa apresentação. Eu e a minha colega Maria do Carmo somos mestrandas da UESP de Teresina. Título do nosso trabalho, Resistindo, Existindo, Resistindo, em Tudo Nela Brilha e Queima, de Riane Leão. A nossa apresentação. Este trabalho busca desenvolver uma análise na perspectiva dos estudos decoloniais. Para isso, como objeto de estudo, usaremos o livro Tudo Nela Brilha e Queima, da escritora Riane Leão, considerando o feminismo negro como aposto teórico para o desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, analisaremos como a autora apresenta o corpo da mulher negra na sua multiplicidade e insubmissão, bem como suas múltiplas formas de reexistência na sociedade contemporânea. Nesta perspectiva, buscamos traçar algumas reflexões sobre o feminismo negro, a partir das ideias da corrente decolonial. Para isto, utilizamos como tripé os textos Rumo a um Feminismo Descolonial, de Maria Lugones, e o Feminismo Decolonial, de François Verguet. Bom, nós colocamos a apresentação porque nós não chegamos ainda ao término do trabalho, é um trabalho que ainda está em conclusão. Esta é a Riane Leão, nasceu em Cuiabá, estudou inglês e literatura na Universidade Federal de São Paulo, começou a publicar o seu trabalho em 2008 por meio de revistas literárias. Há 12 anos, Riane começou a escrever um blog. Depois migrou para o Facebook, ao mesmo tempo em que lembrou do quanto gostava de arte de rua e resolveu colar lambe-lambe por São Paulo. Fiz isso por 4, 5 anos, foi incrível. Hoje faz oficinas de lambe-lambe para mulheres, incentivando-as a colarem suas palavras no mundo. Nesse meio tempo, criou o perfil de Insta, Onde Jaz Meu Coração,
em que agora, quando ela publicou o livro, ela tinha uns 100 mil seguidores. Agora ela já reúne mais de 6 mil pessoas que são influenciadas pelo trabalho dela, pela poesia dela. Tudo nela brilha e queima. Aqui são palavras da Riane Leão. A poesia é minha chance de ser eu mesma diante de um mundo que tanto me silencia. É minha vez de ser cura, minha arma de combate, nossa voz ecoada, nossa dor transformada. Nela eu falo sobre amor, desapego, rotina, as cidades que nos atravessam, os socos no estômago que a vida dá, o coração desenfreado, a pulsação que guia as estradas, os recomeços, os dias, as noites, as madrugadas, os fins, os jeitos que a gente dá, as transições, os discos, os tropeços, as partidas, as contrapartidas, os pés firmes que insistem em voar, e tudo isso que é maluco e lindo e nos faz ser quem somos. Então, a Riane, ela dá voz e lugar de fala a todas as mulheres pretas através da sua arte, que inicialmente ela começou com lambi-lambi. Lambi-lambi são pequenos panfletinhos que ela colava. Por quê? Porque ela acreditava que o que ela escrevia tinha que chegar às pessoas de alguma maneira. E o Insta e o Facebook foi uma forma que ela encontrou de chegar até todas essas pessoas que são silenciadas e apagadas cotidianamente. Aqui é um poema dela chamado Identidade. Identidade. Foi uma mulher negra e escritora, de pele e alma como a minha, quem me ensinou sobre os vulcões e as rédeas e os freios, sobre os tumultos dentro do peito e sobre a importância de ser protagonista, nunca segundo plano. Se você encostar a mão entre os seios, vai sentir os rastros de nossas ancestrais. Somos continuidade das que vieram antes de nós. Encontramos esse poema na página 68. Bom, observamos logo no início que ela teve uma professora que foi negra, que era negra e escritora, que passou para ela, né, toda essa questão de protagonismo negro, toda essa questão de identidade, de se identificar sendo o sujeito negro na sociedade, sendo o sujeito negro, procurar formas de chegar a mais pessoas, de empoderar mais mulheres negras. A Maria vai dar continuidade. Vou passar aqui para ela. É com você, Maria. Desligar bem aqui meu microfone. Bom, no próximo poema que estamos analisando, ela fala o seguinte: resiste, preta, é o que sinto vontade de dizer, mas sei também que machuca permanecer na fronte de pé e armada. Sei dos dias que a gente quer colo e mais nada, dos dias que a paz não faz visita, dos dias em que o aperto no peito grita. Você me diz que parece que vai quebrar. Não deixe de fazerem esquecer que nenhuma espada pode te cortar. Sua raiz tem profundezas ancestrais. É por isso que você já renasceu, tantas vezes em tão pouco tempo, e seu coração é escudo, que mantém viva sua luta. Pode passar, Ieda. Nestes poemas, nós buscamos construir uma reflexão acerca, trazendo, né, as teorizações do feminismo negro a partir das ideias da corrente decolonial, né, utilizando ali intelectuais negras comprometidas em rasurar as epistemologias que contribuem para com estruturas de poder. Por exemplo, temos na contemporaneidade, nos dias de hoje, várias autoras, como a que estamos analisando, que trazem seus escritos, seus poemas, narrativas, que vêm falar dessa violência, desse corpo estigmatizado da mulher negra na sociedade, ao mesmo tempo que traz uma poeticidade consigo. Né? Utilizando do conceito de Francis Silva, que ela vai falar dessa ferocidade poética na sua tese de doutorado, ela vai dizer justamente como que essas autoras negras elas vêm inaugurando novas formas de falar das violências, né, de forma que se torne, que através de uma poeticidade se torne belo
aquilo que é considerado grotesco, né? E aí uma das teóricas que utilizamos é justamente Lugones, para falar um pouco sobre essa descolonização do gênero, né? Então, Lugones, ela vai falar que a ruptura da força dicotômica de poder, ela descoloniza, para além de um binarismo homem e mulher, né, a disparidade em que somente os colonizadores são homens ou mulheres e o colonizado é configurado como não gendrado, né, que é sujeito à desumanização. Então, essa pessoa racializada é classificada ou como fêmea ou como macho, né, bestas promíscuas, e a mulher colonizada, segundo ela, vai atuar ali em uma categoria que não faz parte dessa feminilidade, né, que dessa construção de feminilidade, que é construída através de uma ideologia hegemônica. Então, as mulheres negras, elas não fazem parte desse contingente, né? Então, eu destaquei essa citação, que ela vai falar que descolonizar o gênero é necessariamente uma praxis, é decretar uma crítica de opressão de gênero racializada, colonial e capitalista, heterossexualizada, visando uma transformação vivida do social. Como tal, a descolonização do gênero localiza quem teoriza em meio às pessoas em uma compreensão histórica subjetiva e intersubjetiva da relação oprimir-resistir, da interseção de sistemas complexos de opressão. Então, o feminismo colonial vem justamente nessa contramão, né, de afirmar dessa possibilidade de ultrapassar uma colonialidade de gênero, né, que apoia-se em uma construção de um discurso que vai romper com essa unificação, que faz com que essas mulheres racializadas elas sejam colocadas de lado, vamos dizer assim, na margem de sistemas, de estruturas de poder, e que elas continuam dessa forma, né, continuamente exploradas, dominadas, né, oprimidas. Pode passar, Ieda. E aí a gente contextualiza também com Sueli Carneiro, que ela vai indagar de que mulheres estamos falando, né, quando falamos justamente dessa questão de fragilidade feminina, dessa construção de mulher, né, dessas ideologias hegemônicas, a qual a mulher negra, as racializadas, as nossas irmãs indígenas também não fazem parte, dentre outras mulheres racializadas também. Então, ela diz, quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis, né? E é justamente por este caminho que abordamos a nossa análise, né, de trazer essa mulher fragilizada, como a gente vê no segundo poema, mas que esse sujeito lírico ele vai trazer essa poeticidade, né, indagando, questionando o porquê dessa mulher negra ela está sempre violentada, seja fisicamente, seja simbolicamente, etc., né, em decorrência dessa estrutura, né, dessa opressão, de um racismo, uma opressão que opera através do gênero e através do racismo, porque como o Grada Quilomba, Bell Hooks, desculpa, nos diz, né, que a mulher negra não tem um outro institucionalizado, o homem negro é o outro da mulher negra. A questão do gênero, o sexismo, dá esse, entre aspas, aval para que este homem ele oprima a mulher negra, da mesma forma que a mulher branca tem ali as suas confluências, as questões de gênero que fazem com que o sexismo, que faz com que essa mulher seja também inferiorizada, mas a questão de raça dá esse, entre aspas, aval para que essas mulheres oprimam as mulheres negras, né? Então, ela vai ali permear uma categoria, um vazio, um invisível, um ser outrairizado, como nos traz Grada Quilomba. Pode passar, Ieda. E aí, para finalizar, a gente traz a autodefinição, a gente articula, né, com Patrícia Hill Collins, que ela vai falar que a autodefinição envolve desafiar o processo de validação do conhecimento político, que resultou em imagens estereotipadas, externamente definidas da condição feminina, né? Então, a gente vê que
o sujeito poético, ele convida a essa definição, principalmente no primeiro poema, né? Então, ao analisar esses poemas a partir do feminismo decolonial, né, que propõe descolonizar tanto essa força essa inferioridade em relação à mulher negra, ele também propõe descolonizar essa intelectualidade, essas epistemologias, né, essas teorizações feministas, né, que advêm aí de uma ideologia hegemônica, que contribui e muito para a continuidade de uma objetificação das mulheres negras, não é? Por isso que hoje temos Conceição Evaristo como intelectual negra, com seu conceito de escrevivência, que vai falar que as mulheres escritoras femininas negras, elas vão trazer justamente este lugar de onde se fala, não é? É uma subjetividade, não tem como essa escrita partir, deixar essa subjetividade de lado, porque aquela condição a qual ela está fadada, né, na sociedade, ela vai ser transpassada para essa literatura, introjetada para a literatura, e aí é uma forma de se autodefinir, né, em contraposição a todos esses sistemas que oprimem essas mulheres. Pode passar, Eda. E aqui as nossas referências, mais ou menos o que a gente está tentando fazer no nosso artigo, né? Caminhar por este viés do feminismo decolonial. Esperamos uma nova chance para trazer os resultados, né, concluídos da nossa pesquisa. Obrigada a todos e a todas. Parabéns, meninas, parabéns, Maria do Carmo, Eda, excelente pesquisa. Vamos trocar figurinhas sobre ela. E agora, né, eu abro o espaço para comentários, curiosidades, perguntas, né? Alguém gostaria de ser o primeiro a perguntar, a comentar? Eu fiz aqui algumas anotações, né? E posso começar pelo Leandro. Leandro está presente ainda? Leandro Alves da Silva. Tem alguns comentários em relação à pesquisa do Leandro. Oi, Leandro. Alô, som. Acho que o Leandro deu uma saidinha. A Daniela de Oliveira. Eu tô me sentindo solitária, gente. Só vejo figurinhas. Alguém abra a câmera, por favor, para não me sentir tão solitária. Obrigada, Pedro. O Leandro está aqui para mim, mas acho que ele deu uma saidinha. Vamos lá, vou começar pela Daniela e pelo Pedro, né? Achei super interessante o trabalho de vocês, assim como todos. Ao receber o resumo e ao assistir a apresentação de vocês, eu fiquei me colocando no lugar de vocês como pesquisadora, né? Fiquei, nossa, eu poderia estar falando sobre isso também, que ideia brilhante, que trabalho autoral interessante, né? Eu estou há 4 anos falando apenas sobre o mesmo tema, sobre teorias específicas, então, ler trabalhos diversos, diferentes do meu objeto, em certa questão, é muito interessante e nos motiva, né, a ler mais, a pesquisar mais, a fazer outras pesquisas, inclusive. Né? E sobre a pesquisa do Leandro, já que ele voltou, oi, Leandro, me ouve bem? Ele traz o Leandro Deleuze e Guattari, eu achei o máximo. Não é uma teoria muito palatável, se é que me entende, né? Não é algo muito, muito prático de se tratar, e eu acho que super encaixa com o teu trabalho, com o teu objeto, né? Fiz aqui algumas anotações sobre
corpo sem órgão, que você já inicia falando sobre o corpo sem órgão. Eu achei assim, super didático você iniciar já falando sobre o corpo sem órgão, né? E foi super esclarecedor, pelo menos para mim, né? Mas se você quiser fazer mais um comentário, aprofundar mais, simplificar ainda mais a tua fala em relação ao corpo sem órgão, eu agradeço. Acho que a plateia também. E falar um pouco mais sobre esses corpos marginais, né, que você coloca. E lá no seu resumo, você diz que seu objetivo, né, é fazer uma sondagem, né? Sondamos se a resistência não poderia ser entendida como espaço de produção subjetiva. Aí eu pergunto, podemos afirmar isso na sua pesquisa, que a resistência não poderia ser entendida como esse espaço de produção subjetiva, né, por meio desses corpos, né? Então, reconhecer a resistência não apenas como um movimento de mero revide, o que seria reconhecer essa resistência como um movimento de mero revide, mas como uma afirmação, né? Você poderia falar um pouco mais para a gente? Claro, com certeza, professora. Achei interessantíssima a sua pergunta e, na verdade, é uma das coisas que eu tenho trazido, assim, né, no meu trabalho de tese, porque, primeiramente, quando a gente começa a ler mesmo, né, o Deleuze e o Guattari, e ver as questões do corpo sem órgãos e conceitos como potência, resistência e existência, e eles falam principalmente sobre a questão da máquina de guerra, né, o corpo sem órgãos como uma máquina de guerra que combate esses organismos limitadores, né, essas instâncias, organizações, digamos assim. Primeiramente, levando para esse contexto assim bélico, né, de guerra, a gente pensa como revide mesmo, né? E muitos estudiosos, né, pesquisadores atuais, acabam levando isso mesmo, né? Até eu acho que, assim, principalmente falando do contexto do Brasil, né? Essa atmosfera de... me perdi a palavra. Essa atmosfera de ditadura, né? Que nós estamos, assim, velada, que nós estamos vivendo. Então, fala muito de revidar, resistir. Mas, até onde eu compreendo e trato meu trabalho, né, de tese, é que essa resistência é pelo modo de existir mesmo. O fato de você, como eu comentei, né, ser feliz, não se submeter pela tristeza e existir como o seu próprio desejo, já é um ato de resistência, né? Então, os corpos, né, os corpos pretos, trans, bi, feminino, os corpos que se consideram assim fluidos, né, em diversas instâncias, e até mesmo não tão, digamos assim, identidades não tão pós-modernas como essas que eu citei, mas simplesmente como, por exemplo, no ponto da Clarice Lispector, que uma freira, ela não se sente contemplada no lugar, né, no convento onde ela está. E o sonho dela, na verdade, né, o desejo dela é de criar família, né? O nome do conto chama O Corpo que Arde. Então, assim, ela sempre reclama, né, o referendo ao qual ela né, tipo, deve responsabilidades. Ela sempre fala, referendo, o meu corpo ainda arde de desejo, né? O sexo está aqui, né, me chamando. E ela simplesmente desiste de tudo para poder constituir família. Então, se a gente for muito para esse lado, assim, mais da resistência, de quebrar paradigmas a qualquer custo, etc., a gente nem consegue contemplar essa identidade como uma existência, né? Esse corpo, na verdade, como existência e como resistência. Só que ela está resistindo e existindo da maneira do que o seu desejo cobra, né? Que esse corpo cobra. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Por isso que eu realmente agradeço mesmo a sua pontuação, professora. Porque normalmente, quando a gente pensa assim, máquinas de guerra, resistir, existir, parece uma coisa assim muito de combate, confronto. Mas o simples fato, que não é tão simples, né? Nós existirmos de acordo, considerando, né, os nossos desejos, já é um ato de resistência. Porque você já, digamos, você está dando espaço para aquilo que... O Deleuze e Guattari não fala muito disso, né? Como eles falam essa questão do fora, né, que é um conceito muito importante para eles, essa questão de identidade, algo profundo, interno em nós, eles não consideram. Né? Na verdade, eles falam que o que há de mais complexo em nós está no fora de nós. Né? Então, quando nós acessamos esse fora, que nós nos aprofundamos, digamos assim. Então, dar espaço a esses desejos
é simplesmente dar espaço à complexidade da qual nós fazemos, do quais nós somos, digamos assim. Então, não é essa questão de confronto, né? Ficou mais claro, professora? Muito obrigada pela resposta, fiquei muito satisfeita. Obrigada. E sobre a questão do corpo sem órgãos, que você havia comentado, eu gosto, assim, de simplificar da maneira, né, que eu tentei na explicação, na apresentação, de pensar, assim, os corpos mesmo, né, como, digamos que, lugares, pessoas, grupos, né, esses são corpos, né? E existem os órgãos, que são os organismos, que o Deleuze-Guattari, eles partem disso, né? Eles falam de organismos para pensar em órgão. Então, são os organismos que criam os órgãos que limitam e delimitam os corpos. Aí, por que eles falam de órgãos? Porque, por exemplo, assim, né? Tem-se, de acordo com a biologia cartesiana, de que o estômago é um órgão do qual vai digerir a comida, né? Ou se, por exemplo, o intestino, né, também fará parte, né, da digestão da comida. Só que com estudos recentes, nós sabemos que o intestino ele não só dá conta disso, da digestão, mas existem, por exemplo, partes do intestino que são repletas de neurônios que são tão complexos quanto o cérebro. Então, quando você coloca algo como um órgão, né, o órgão ele delimita as possibilidades. Então, se você ver o intestino apenas como um órgão que vai digerir a comida e produzir as fezes, né, tirar aquela coisa, o joio do trigo, você limita as possibilidades desse órgão. Então, se a gente seguisse essa lógica, né, que é da igualdade, que quando o Deleuze-Guattari fala sobre essa questão da diferença, né, então se a gente segue aquela lógica de Platão e Aristóteles, né, de pensar apenas pela igualdade, a gente limita esse órgão que, por exemplo, com estudos recentes, cientistas descobriram que, na verdade, o intestino ele tem uma função tão similar quanto a do cérebro para a gente, que é um órgão tão importante quanto. Aí, quando Deleuze-Guattari traz essa questão do órgão, é disso. Porque quando você pega um determinado corpo e limita ele, você dá uma função para ele, que vem essa questão do capitalismo da produção. Então, aquele corpo ali, ele só serve para aquilo. Se ele não faz aquilo, ele é um corpo inútil. Logo, ele é um corpo organificado, digamos assim. Se ele é um corpo que consegue se desvencilhar desses órgãos, ou seja, se tornar um corpo sem órgãos, logo ele consegue, digamos que, acessar outras possibilidades para dar espaço para o seu desejo. Eu acho que conseguiria definir dessa maneira. Assim. Leandro, olha como a literatura une áreas, né? Você acabou de dar uma aula. Foi além da literatura. Isso é muito... Às vezes, quem é de fora acha que a literatura é subjetiva, está no mundo do fantástico, do abstrato. Né? Parabéns pela pesquisa, por você, de uma forma tão simples, apresentar a complexidade do seu estudo. Parabéns. Obrigado. Agora, Daniela e Pedro, gostaria de falar um pouco sobre a pesquisa de vocês, né? Já é uma pesquisa validada, publicada, né? Então, vocês... isso é super interessante, porque às vezes a gente publica... eu me autoanalisando, às vezes publico um texto e esqueço daquele texto. Então, fazer reverberar também dessa forma é super importante para nós, pesquisadores, para fazer com que a nossa pesquisa, né, reverbere por aí, seja lida, conhecida. Então, eu achei super interessante. Vou fazer isso também, vou pegar lá os textos que eu já publiquei e até, de certa forma, tentar enxergar esse texto publicado de uma outra forma, porque é uma outra leitura, né? Se vocês forem falar em outro local, em outro grupo, vocês falarão de uma outra forma, né? Eu tenho certeza disso, né? Já é uma outra, aponta um aspecto não visto, não trabalhado, né? Então, não deixar... não esquecer de um trabalho já produzido, né? Não deixar textos engavetados, isso é super importante. Né? E o que me chamou a atenção na apresentação de vocês, eu gostaria que vocês
que é o que me chama a atenção na obra, que eu gostaria que vocês comentassem, é sobre duas personagens, que é o personagem que vocês analisam, João Paz, sobre a questão dos nomes. Olha como é interessante, João Paz e o Inocêncio Pigasso. Vejam a questão do nome, né? O que me fez lembrar das produções de Machado, assim, nada é aleatório, nada é escolhido sem uma razão, né? Inocêncio Pigasso é homem violento, né? Inocêncio, né? Não, o que a gente, né, imagina uma pessoa inocente, né? O contrário, né? E já João da Paz, né? Eu quero que vocês falem sobre como vocês enxergam essa questão do nome, né, da escolha do nome, do perfil dessas personagens, né, essa dualidade, e falassem um pouco mais sobre a alegoria desse corpo torturado, né? Vocês resumissem o que seria a alegoria desse corpo torturado, né? E falassem sobre essas personagens que me chamaram a atenção, né? João Paz é um morto-vivo, né? E vocês o enxergam como síntese de alguma resistência? Né? Eu posso iniciar, Dani? Falando dos personagens, aí quando a professora coloca o Inocêncio Pigasso e o João Paz como seres importantes aí, realmente a gente vê acho que já é uma crítica isso, porque Inocêncio Pigasso, o delegado corrupto, que está ali dentro da obra para fazer aquela captura de pessoas inocentes que são contra o governo, né? Então, o que é que ele tem de inocente? Na verdade, só o nome, né? Porque de inocência ele não tem nada. E já o João da Paz, que é uma pessoa, digamos, de paz, não tem paz por conta de ser contra esse governo. Ele acaba paz somente no nome, porque ele não vive paz, inclusive... o momento que ele se vê contra esse governo, ele começa a sofrer essas retaliações, até o momento em que ele é preso e acusado justamente de algo que ele não tinha feito ou vivido, e isso fez com que ele passasse por esse momento de sofrência mesmo, né? Ao momento que ele estava sendo interrogado. Inclusive, a gente não trouxe alguns recortes aí do livro em que mostra mesmo esse interrogatório dele, em que passa para aquela parte bem, como posso dizer, sofrida mesmo, que eles inserem aqueles canos na uretra, fazendo a judiação mesmo pura, assim, a própria, como posso dizer, o sofrer mesmo do corpo, né? A tortura ali está nesse momento, né? Então, é uma coisa meio irônica, que é uma crítica mesmo, vai para o lado da crítica mesmo, esses nomes desses dois personagens e o modo como eles são trabalhados. Aí, Dani, tu queres falar sobre a segunda parte? A alegoria do corpo torturado, né? Deixa eu pegar aqui o livro. Flávio Coté, né? Ele fala sobre alegoria, bem marcadinho. E ele fala, né, sobre a alegoria dizer uma coisa quando na verdade quer dizer outra, né? Alegoria significa necessariamente dizer o outro. Então, é muito interessante que a alegoria nos dá muitas perspectivas, né, para se trabalhar, né? Não precisa ser exatamente no campo da retórica, como ele mesmo fala. Então, quando a gente vê essas 7 personagens, vê a própria Antares, né, como alegoria de um Brasil, né? Então, é muito interessante pegar que cada uma dessas personagens, elas representam algo, né? E quando a professora fala sobre trazer os trabalhos que estão engavetados, né, a gente pensa, o artigo, na verdade, ele vai para uma perspectiva muito do fantástico, né, junto com a alegoria. Mas quando a gente viu a proposta do evento, a gente pensou, que personagem interessante para trazer para cá e falar sobre isso. Então, é realmente isso, é uma leitura de um texto que já foi produzido, é uma releitura, né? Uma outra leitura, talvez até. Então, seria isso, né? O João Paz, que não tem paz nenhuma, seria essa alegorização mais
mais real, digamos assim, desse regime militar, né, desse golpe. Então, as coisas porque ele passa, que ele sofre, o jeito como ele é assassinado, né, porque, na verdade, isso é um assassinato, justamente alegorizam, né, representam o que não se podia dizer naquela época, né? O que precisava ser velado, o que precisava ser camuflado, né? Então, ele é esse corpo torturado que alegoriza tantos outros corpos torturados que foram silenciados, né? Que foram retaliados. Seria isso. Muito obrigada, adorei as respostas, muito satisfeita. Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho. A Laís está? Laís, quero te ver. Laís já se foi, já se despediu. Ieda, vamos ao trabalho da Ieda. Alguns comentários em relação ao trabalho, o último trabalho também. Estamos aqui, eu vou ficar com a câmera desligada porque eu estou no viagem. Não estou bom, ok? Ok. É o seguinte, agora o meu alarme. Como é que pode? Vamos lá. Também achei o trabalho de vocês super interessante. Vocês marcam bem o trabalho numa perspectiva dos estudos decoloniais, que é uma perspectiva, acredito que, inovadora, né? Os estudos estão crescendo cada vez mais, as teorias, as pesquisas sobre isso, né? E vocês apontam também, vocês não colocaram na apresentação, mas eu sei que o trabalho de vocês apontam também para a questão do feminismo negro, né? Que é o que eu venho trabalhando atualmente também na minha pesquisa. E tudo bem, Ieda, acontece. E eu gostaria que vocês explorassem um pouco. Eu vou entrar, assim, acho válido também trabalhar com poesia, né? Os trabalhos, os textos, o objeto poético, às vezes fica um pouco de lado em detrimento da prosa, né? Como se a prosa fosse mais, como não, mais trabalhada pelos pesquisadores. Então, a poesia, às vezes, fica um pouco de lado. E vocês trazerem a poesia da Riane é maravilhoso, né? Eu, particularmente, trabalho mais com prosa. Então, quando eu vejo poesia, eu fico, nossa, eu deveria trabalhar também mais poesia. E o que me chama a atenção no estudo de vocês é que vocês trabalham com autoras que trabalham descolonial, né? E o decolonial. Para vocês, há uma diferença entre o 10 e o decolonial? Por que trabalhar? Se há uma diferença, por que trazer ambos? E se não há, quero que vocês me falem, né, o que vocês acham disso, o 10, o DE, que vocês definissem isso, se há uma diferença, por que não traçar numa linha só? Vou trabalhar com o decolonial ou o descolonial, né, se vocês enxergam uma diferença nisso, né? Então é isso, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre e como o feminismo negro se apresenta nas poesias da Riane. É isso que eu quero que vocês compartilhem com a gente aqui um pouco mais. Eu fiz várias perguntas sem emoji, me perdoe, gente. Mas é isso. Um combo de perguntas. Vou tentar respondê-las. A questão do descolonial e decolonial, assim, eu vou ser bem sincera, né? Eu acredito que seja somente uma questão de nomenclatura, mas a gente está aqui para o diálogo, né? E aí é justamente por isso que a gente pega o decolonial e o descolonial e trabalha uma mesma premissa, né, de justamente, vamos dizer, eu não gosto de usar muito ruptura, mas de se desprender um pouco dessas reflexões, né, dessas teorizações que já se ali, vamos dizer, que consolidaram de uma forma que excluem outras, né, outros vieses, outras categorias, tanto da raça, de gênero, mas a gente também tem outras categorias que também
fazem com que mulheres sejam colocadas ali à margem, né? E aí eu me perdi, qual era a segunda pergunta? Eu me perdi, eu sei que tem a do feminismo negro, né? Você pode repetir como que o feminismo negro se apresenta nos como poemas? vocês enxergam o feminismo negro nos poemas da Riane? Como ele se apresenta? Bom, assim, é justamente seguindo essa premissa porque de escrita mesmo de mulheres negras que buscam trazer para a sua literatura, para as suas narrativas, essas, vamos dizer que condições ali, utilizando os termos de Conceição Evaristo, né, dessa questão de como que essas experiências das mulheres negras, elas são introjetadas dentro dessa literatura, e para isso o feminismo negro ele vem influenciando, né, de certa forma, porque, não de certa forma, acredito que ele influencia, sim, de maneira totalmente, vamos dizer assim, não global, mas influencia muito essas autoras, e eu utilizo muito a fala de Francis Silva, quando ela diz que essas escritas, elas são, não tem como elas serem neutras, porque elas vão trazer, sim, essa política, não é? Então, por isso que a gente trata nessa perspectiva política do feminismo negro. E Eda, você quer falar? Ou... Sim, ela traz a questão mesmo da resistência, quando no poema que ela diz resiste preta. Então, ela levanta toda essa questão da identidade negra, da mulher negra. Como eu gosto muito de falar também da página dela no Insta, por quê? Porque é um local que ela chega a muitas pessoas. No início, ela só tinha 100 mil seguidores, agora tem 600 mil pessoas. Então, ela olha a quantidade de pessoas, de mulheres negras, de homens negros que ela está influenciando, através da arte dela, através da poesia dela. E essa é a questão também de que ela iniciou com lambe-lambe, que são esses pequenos papeizinhos que ela colava no centro da cidade, para levar, porque o que ela queria era levar de alguma forma essa resistência preta para as pessoas que são negras e que estão em um lugar de silenciamento, de apagamento social. E ela vem conseguindo muito isso. Tanto é que agora, nesse ano, na Semana da Consciência Negra, ela foi capa da revista Glamour, junto a mais outras duas mulheres, eu não estou lembrando os nomes das outras duas, mas ela foi capa da revista e é algo muito grandioso para ela, para quem começou do jeito que ela começou, de uma forma simples, sem recursos, sem nada. Tanto é que o livro foi lançado justamente porque os seguidores pediram para ela lançar, para publicar. Primeiro, ela iniciou com o lambe-lambe, passou para o Facebook, passou para o Insta e chegou e está chegando cada dia mais a tantas pessoas através da arte dela, que é a palavra. Muito obrigada pela resposta, muito satisfeita. Agora, eu finalizo, gostaria de ficar conversando com vocês aqui por mais tempo, mas nós já ultrapassamos nosso tempo limite. Eu convido, né, todos a estarem aqui logo mais, né, às 14 horas, com a nossa segunda mesa, né, vocês estão convocados para a gente trocar, né, ideia, e muito obrigada pelas submissões, né, por conhecer vocês por meio das pesquisas. Só uma dúvida, nós podemos entrar à tarde para assistir as outras apresentações? Marcela, acredito que sim, né, Marcela? Como ouvinte? Sim. Pode ficar à vontade. Então, sintam-se convidados e eu os aguardo mais tarde. Muito obrigada, né, pelas respostas, pelas exposições, pelas pesquisas brilhantes de vocês. Ok? Até mais. Até mais, professora. Até mais.